Muito bem, mulheres de um lugar em Betânia e também do quarto de guerra. Hoje nós entramos no 18º dia, um dia profundo e um dia de intimidade, um dia que vai nos revelar a voz do Espírito. Então, aqui o secreto não é mais um lugar, ele se torna uma comunhão viva. A oração, ela deixa de ser um monólogo onde só você fala, mas ela se transforma em diálogo com o nosso amado, com o nosso Consolador. Então, eu te convido a respirar fundo e estar nesse dia santo, o 18º dia, a voz do Espírito. A Bíblia diz em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João 16:13 diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Em Romanos 8:16, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito. Então vamos convidar o Espírito Santo a nos guiar nesse dia. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo no nosso quarto, na nossa casa. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar onde a tua filha escolheu para te buscar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo no nosso coração. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso consolador. Tu és aquele que conhece o nosso coração. E a tua presença ela é real. Então, Espírito Santo, enche esse ambiente que essa tua filha se encontra, o lugar secreto dela. Que ela possa sentir, Espírito Santo, a tua presença, que o Senhor venha testificar com ela, Pai. A tua palavra diz que a palavra pode ser pregada, mas é o teu Espírito que convence. Então vem, Senhor. Vem convencendo, vem trazendo luz, vem trazendo, Pai, vida. Vem, Espírito Santo, trazendo aquilo que essa pessoa precisa, Pai. Fala ao coração, fala ao coração. Toca, Senhor, toca, Pai. Toca em lugares aonde ninguém pode tocar. Toca, Espírito Santo, no corpo. Em lugares onde ninguém pode tocar. Toca, Espírito Santo, na mente. Em lugares que ninguém toca. Nós pedimos que o Senhor toque nesse momento. E que cada vida aqui, Senhor, possa sentir o toque do Senhor, ó Pai. Eu te peço, Espírito Santo, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fala ao nosso coração, ó Deus. Nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida? Que você possa atrair a presença dele. Que ele possa ser o teu amigo. Aquele que você conta todas as coisas e que ele seja o Deus da tua vida. Que hoje, ao meditar no dia de hoje, você realmente possa entender que Espírito Santo não é só uma manifestação num culto, que Espírito Santo não é só o falar em línguas, o profetizar. Espírito Santo é o teu amigo. O Espírito Santo, ele é a voz do Espírito. Ele não grita. Essa voz muitas vezes sussurra. Ele não te pressiona, mas é uma voz que te convida. Não é uma voz que faz confusão, mas é uma voz que clareia. O Espírito Santo, ele não te confunde, ele clareia. Então, você já aprendeu aqui sobre a voz do pastor.
Agora o Espírito te ensina a ouvir a voz dele, aquele que habita dentro de você, que guia os passos, que acalma as tempestades, que convence daquilo que é certo, que te mostra, olha, não é por esse caminho. O Espírito Santo, ele é esse amigo que ele diz para você, ó, não vai por aqui, não persiste nisso. O Espírito Santo, ele é aquele que coloca a inquietação, mas que também te traz o discernimento quando tudo é névoa. Então, eu quero que você entenda isso hoje. Quem é a voz do Espírito? Para que você possa discernir. Então, o Espírito Santo, ele é o consolador. O consolador. Ele é aquele que cura, sem falar muito. Ele consola. Uma única palavra dele te traz o consolo de uma vida. Uma vez eu atendi um senhor, tinha uns 58 anos, e por conta de tantos traumas e situações que aconteceram na vida dele, ele se converteu a Cristo depois de muitos anos, porque os traumas vieram desde que ele tinha 10 anos de idade. E ele disse assim, olha, o que eu mais queria, ele disse, doutor, o que eu mais queria era receber o Espírito Santo. Eu tô 10 anos na igreja já, e eu vejo as pessoas recebendo e eu não recebo. E aí a gente foi nos atendimentos da terapia, ele acabou falando, eu não choro, eu sou alguém que não choro, porque quando ele era criança, ele tinha que chorar e abafar o choro debaixo das cobertas. Ele não podia chorar na casa que ele estava, ele não estava mais com seus pais. Então, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo assim, como que eu posso ser o consolador de alguém que não chora? E olha como isso é forte, profundo. Eu disse isso para ele, o Espírito Santo, como o Espírito Santo sendo um consolador, ele vai se manifestar para alguém que não chora, porque quando a pessoa chora, ela está quebrantada. E por conta dos traumas, ele aprendeu que ele tinha que ser forte o tempo todo e engolir aquilo que ele estava sentindo. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho e ele começou a entender e ele chorava. Ele começou a colocar para fora. E ele ficou tão bem, tão feliz, que ele disse, eu vou dar de presente um pacote para o meu irmão. Depois ele deu para uma amiga, porque ele entendeu, ele foi liberto daquilo. Então entenda, o Espírito Santo, ele é o consolador, mas você precisa se derramar para receber o consolo. O Espírito Santo, ele é guia, ele aponta direção. Quando a gente não sabe o que fazer, então ele nos guia, ele aponta a direção. O Espírito Santo, ele é conselheiro. Então ele te ensina como Jesus. Ele é o melhor conselheiro que você pode ter. Você pode buscar muitas coisas, muitas fontes, muitas opiniões, mas o Espírito Santo é tudo o que você precisa. O Espírito Santo, ele é o revelador. Ele ilumina a palavra. É como assim, ó, você pega um versículo, você lê, você não entende, e o Espírito Santo está lá. E ele te faz discernir. Ele te faz entender. Ele é o revelador. E o Espírito Santo também é o convencedor. É ele que convence. Então ele corrige você, sem te condenar, sem trazer peso, mas ele corrige. E ele é o intercessor. Ele ora quando nos faltam palavras. Ele ora por nós quando nós não sabemos o que dizer, quando nós estamos cheias de lamentações.
e estamos bravas muitas vezes com Deus e colocamos Deus, porque isso, porque aquilo, o Espírito Santo vem e ele começa como se fosse decodificando, né? Tudo aquilo que a gente fala e ele vai intercedendo por nós, porque a Bíblia mesmo diz em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. Então, a mulher que aprende a ouvir o Espírito, ela nunca mais caminha sozinha e nunca mais caminha perdida. Então, nós precisamos dele. Ele é fundamental na nossa vida. No dia bom, no dia ruim, o Espírito Santo, ele é fundamental. Então, como que eu posso entender, Paty, que é o Espírito? O Espírito Santo, ele fala com você pela palavra. É quando você abre a sua Bíblia e um versículo acende, uma frase toca, uma verdade se levanta. Ele também fala por impressões suaves, uma paz, né? Uma paz que vem, um sentimento assim, não vá ali. Uma convicção, aguarde. Então, assim, o Espírito Santo, ele te traz impressões suaves. Você sente uma paz, né, naquilo que você está fazendo. Você não fica inquieta, você não fica perdida. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo traz também uma consciência limpa. Ele te mostra o que é verdadeiro, puro e santo. O Espírito Santo fala também pela lembrança. Ele te lembra algo que Deus já te disse. Ele te faz lembrar de batalhas que você já venceu lá atrás e que Ele estava com você. Então, o Espírito Santo, ele te faz ter uma memória, né? Uma lembrança de algo que Deus já disse. E muitas vezes, pelo silêncio, ele comunica. Às vezes ele não fala, mas ele faz perceber. Então ele faz você perceber coisas que você não estava percebendo. Ele também fala pela convicção interior. Não é culpa, é luz. Então ele te dá uma convicção, uma certeza. E você não sabe nem explicar, mas você tem certeza daquilo, então você segue, porque você sabe que é o Espírito Santo. Essa convicção interior. O Espírito Santo, ele não te empurra, entenda isso. Ele te conduz. Ele não confunde, ele clareia. Ele não acusa, ele converte. Não te exige perfeição, mas te molda com paciência. Então, que a tua oração hoje seja: Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso da tua voz, mais do que eu preciso das minhas palavras. Guia-me na verdade, ilumina minha mente, aquece o meu coração. Corrige com amor, consola-me com ternura, faz da minha alma o teu lugar de descanso e do meu quarto o teu lugar de comunhão. Eu abro meu espírito para te ouvir, que você possa orar dessa forma nesse dia. E eu trago para você aqui algumas lições práticas para ativar você. Então, leia João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16. E João 16, 13. João 16, 13. Leia lentamente, fique em silêncio, respira com calma, absorve a palavra e pergunta ao Espírito Santo: o que o Senhor deseja me ensinar hoje? E anote qualquer impressão suave que você tiver, versículo que ele te lembrou, ou a sensação de paz que ele te trouxe. E você pode meditar depois em Romanos 8, 14 ao 16. E você vai escrever, depois de ler Romanos 8, 14 ao 16. Como eu sinto
o testemunho do Espírito dentro de mim. E aí você vai meditando em cada palavra que o Senhor te der. Cada palavra. Entenda, a voz do Espírito, ela não invade. Ela encontra espaço, aonde nós damos espaço para Ele. Então nós vamos orar hoje e nós vamos convidar o Espírito Santo a estar conosco, né? Nós vamos convidar Ele a estar conosco nesse dia, para que Ele se faça presente, para que Ele se faça presente aqui. Ele é tão necessário, que nós devemos convidar Ele para estar conosco. Vamos orar então? Espírito Santo, nós entendemos o teu papel na nossa vida. Entendemos o papel que é fundamental. Então nós queremos te convidar. Nós queremos a tua presença. Fale com Ele. Convide Ele para estar nesse momento. Convide Ele para o teu quarto secreto. Convide Ele. Diga: vem, Espírito Santo. Vem. Vem ser o meu amigo. Vem ser o meu consolador. Porque não há nada que se compara. Esperança viva. Diga para o Senhor: eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Espírito Santo, porque tu és o meu amigo. Eu provei e vi. O mais doce amor vem quando o Espírito Santo se chega a você. Ele liberta você. Ele te traz a verdade. Ele é o teu consolador. Ah, Espírito Santo, tua presença em nós. Vem ser o nosso guia. Aponta a direção, Pai. Vem inundar, Senhor, encher esta casa, encher esse quarto, Pai. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Queremos ser inundados, Pai, inundados pelo Senhor. Ah, Santo Espírito, vem. Vem, Espírito Santo, vem, vem. Vem ser o nosso conselheiro, o nosso revelador. Vem nos convencer do pecado, Pai, que há em nós. Intercede por nós, Senhor. Ah, Jesus. Não há nada igual. Não há nada melhor, Senhor. Que se compare à esperança viva daquele que te conhece, daquele que te busca, Senhor. Vem com a tua presença, ó Deus, a tua presença. Ela é real. Ela é real, Senhor. Vem com o teu doce amor, ó Pai. E toca, Senhor, toca em nós, toca na nossa vida. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos do Senhor. Diga para o Senhor: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem. Eu preciso de Ti, Santo Espírito. Vem, vem. Inunda o nosso coração, inunda a nossa vida, Pai.
Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós seremos inundados por Tua glória. Ah, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Te convidamos, Senhor, te convidamos para esse ambiente da nossa casa, Pai, do secreto, e que o Senhor possa invadir a nossa casa, Pai. Que nós possamos, Deus, viver os propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Ah, Jesus. Não há nada como o Senhor, ó Pai. O Senhor é essa certeza, essa convicção, Pai. O Senhor sabe o fim, Deus. Nós só sabemos o começo. Mas o Senhor está lá, Pai. E nós te agradecemos, Pai. Ah, que você possa provar o quão real é a presença dEle. Ah, Espírito Santo, obrigado por o Senhor ser o nosso amigo. Aleluia, Senhor. Tu és aquele que conhece todas as coisas. E o Senhor sabe de tudo, Pai. E nós te agradecemos por isso, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa presença é real. Essa presença se manifesta aqui. E eu tenho certeza que se manifesta aí no teu quarto secreto. Que você possa continuar em espírito de oração. Que o Espírito Santo seja bem-vindo no teu lugar secreto, na tua casa, que ele invada cada quarto, o quarto dos teus filhos, que ele invada a vida dos teus filhos, que ele invada o teu casamento. Que se você não é casada, que ele invada a tua casa, a tua família, com quem você mora, que ele invada e que você possa crer que ele vai te conduzir ao centro da vontade dele. Em nome de Jesus. Amém? Você que ouviu até o final pode reagir aqui, né, com a pombinha representando o Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro. Ah, ele faz toda a diferença na nossa vida. Sem ele nós não podemos dar um passo, porque é ele que nos conduz. Imagina, na época de Moisés, na época de Sara, na época de Esther, na época de Jó, de Davi, não tinha o Espírito Santo. Então nós somos privilegiados. Imagina, se eles venceram tudo que venceram, somente com a fé em Deus, indo no tabernáculo, né, tendo ali sacrifícios oferecidos, eles venceram batalhas, eles venceram gigantes. Imagina nós que temos o Espírito Santo. O que não faremos? Imagina nós que estamos vivendo o tempo da graça. O que não faremos? Então, não tenha medo, porque você tem um amigo, você tem um aliado ao teu lado, você tem um consolador, você tem um guia, você tem um conselheiro, você tem aquele que te revela a palavra, você tem aquele que te convence, que te corrige e que intercede por você. Você tem total acesso a ele. Então, mulher, aprenda a ouvir o Espírito Santo, que você nunca mais vai estar sozinha, perdida. Amém? Você crê? Eu creio. Em nome de Jesus. Amém.